Vamos embora, people! Belezinha? 2h30 da tarde, uma terça-feira, solzinho mais ou menos, na beira-mar aqui de Pirangi. Eu estou com o Jeep Renegade Trailhawk e aí pensei, o que é que eu vou fazer, onde é que eu vou gravar, quem eu vou chamar para me ajudar. Eis que eu lembrei do meu parceiro, meu amigo Ricardo Nunes Birão, Prime 4x4, porque a gente prometeu em uma resenha automotiva que a gente iria fazer um teste especial Prime 4x4 com o Jeep Renegade Trailhawk Turbo Flex. Ricardo Nunes Birão, ele aguenta o teste do Birão ou não? Fala, Freire, fala pessoal, boa tarde. Realmente conquistando, na verdade, realizando aquilo que a gente havia prometido. Vamos fazer um teste de prova de fogo hoje para o Renegade Trailhawk T270 Flex, né, para a gente poder colocar a prova aí. Dizem, né, que os memes, a turma dos memes. A turma dos memes sempre chama de carro de shopping, mas eu costumo dizer que aquele que não tem orientação técnica e ainda não teve a oportunidade de fazer o curso na Prime 4x4, procura a Prime, que aí você vai sair do shopping e vai poder ir realmente para uma duna. Vamos para a prova de fogo? Não, vamos colocar ele realmente à prova, para mostrar para você que o Renegade pode mais. Pois é, então se você aí quer entrar no mundo 4x4, tem dúvida, acabou de comprar um ou tá pensando em comprar um, mas eu não sei qual a turma, onde é que eu encontro um curso. Pronto, tá aqui o homem do meu lado, ele é parceiro do Motores e Ação, parceiro de 20 anos, né? Então é só você se inscrever aí no Instagram, @Prime4x4. Em breve tem canal no YouTube também chegando. Ou você encontra Birão sempre comigo aqui na resenha ou no Motores e Ação. Tamo junto e misturado. Então, o Jeep do Brasil, Edivar Souza e amigos do Motores e Ação, vamos testar o Jeep Renegade Trailhawk, o top de linha nessa cor Punk Orange, exclusiva do Trailhawk. São 185 cavalos de potência desse motor flex. Vamos testar nas dunas, na duna mole, na duna dura. E ó, meu amigo, você que sempre comenta aí que tá chovendo. Tá chovendo não, o sol tá torando aqui no meio do mundo. Mas antes da gente começar, já larga o like aí, curte esse vídeo, comenta, fala seu nome, a cidade onde você mora e qual o seu 4x4 ou qual seria o seu 4x4 dos sonhos. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Vamos embora, Birão. Vamos embora, meu povo. Vamos fazer o test drive de prova de fogo pro Renegade. É isso aí, vai. A gente chegou a andar, você chegou a andar também, nas versões 4x4 a diesel, né, do Renegade. Eu fiquei, a primeira vez que eu andei no carro, que foi lá na pista de Curvelo ainda, né, o carro estava até camuflado, eu fiquei muito impressionado com esse conjunto motriz, tanto do câmbio de 9 velocidades, né, 9 marchas, com esse motor de 185 cavalos, e toda a disposição que esse conjunto tem, lembrando muito naquela época que a gente andava de TR4, né, nos ralis, nos passeios. É até um saudosismo também, né, porque o carro a gasolina tem muito mito, muito meme, mas é um carro que remete e lembra muito a aventura também, né, Birão? Também, e assim, uma das coisas que as pessoas, na verdade, esqueceram um pouco, na verdade, assim, nós somos mais nostálgicos, né? A gente arremete muito o que a gente viveu no passado, né? Uhum. Uma das características que são bem peculiares das motorizações diesel é o torque na baixa rotação. Isso. Sendo que muitas vezes, quando você tem uma área mais extensa, que é como essa que nós vamos andar agora, nós temos uma linha de performance voltada mais para uma área de faixa de rotação mais alta, então é onde os motores a gasolina se sobressaem. Sim. Né? Então assim, Birão, mas o motor, o diesel, ele praticamente um pouco mais, uma cavalagem um pouquinho maior, mas em contrapartida o torque muito mais alto, são 10 kg de... Na verdade não são 10, né? Uma tem 35 e essa versão aqui tem 27,5. Né? Isso. Então essa diferença de 8 quilos. De 8 quilos, ela é significativa sim, logicamente, quando você tem, na verdade, as primeiras faixas de rotação.
Mas quando a gente está falando em faixas de rotações mais altas, como especificamente é o que normalmente a gente precisa numa área mais aberta, aí ele na verdade se apresenta e entrega um quantitativo muito interessante, né? Então assim, em termos de performance, né, o que é que dá para comparar, né, uma versão com a outra? Logicamente que o motor diesel ele tem uma entrega mais precoce, vamos assim dizer, né? Mais precoce. Mas aqui a gente tem uma entrega qualitativa, vamos assim dizer, né? Que é a entrega, na verdade, com um pouco mais de elasticidade. Certo. Né? Então, assim, para trabalhar, como aí as pessoas reclamam nesse quesito, reclamam que o carro, na verdade, poderia ser mecânico. Sim. Né? Mas eu tenho um powertrain que tem 9 velocidades de câmbio. Sim. Né? Então, e assim, você consegue também fixar ali na troca manual e deixar é isso ele... que a gente vai mostrar para vocês agora, que é na prática, onde está o maior erro, né? Lembrando sempre aquilo que a gente comenta, né, Freire? O carro ele é cego, surdo e mudo. Exatamente. Ele não tem visão do que vai acontecer, né? Ele precisa de orientação, né? Ele precisa, na verdade... Por mais eletrônica que ele tenha embarcada, né? Então, assim, por mais que ele tenha tecnologia embarcada, ele ainda assim ele precisa de ter referência. Claro. E quem dá essa referência? Somos nós, condutores, né? Em qualquer coisa, né, Birão? A gente precisa primeiro conhecer para poder utilizar da melhor forma possível, né? Exato. E mas, antes da gente entrar na parte mais técnica, eu queria começar com uma coisa bem básica, Birão. Às vezes eu tô com Sandra, a gente tá testando um carro 4x4, eu sempre fico naquela noia de não ir sozinho. Sim. Sempre querer estar com você ou ter algum amigo experiente, para dar uma segurança, para se acontecer alguma coisa, a gente tá com família, garantido, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes muitos problemas acontecem, o cara tá sozinho e vai para um lugar que não conhece. Sim. Você teve inclusive agora no sertão, lá no Pará, naquela praia de Salinas. Sim. Aqui acontece muito também, quando a maré sobe ali em Malembar, chegando em Pipa, né? A dica para quem tem 4x4, é importante andar sempre junto com amigos mais experientes ou com amigos de confiança? Eu costumo sempre dizer, né? A gente sempre, quando fazia trilha de moto, eu sempre dizia assim: a melhor trilha é aquela que é igual a jogo de poker, né? No mínimo 2, no máximo 5. E quando tem gente demais atrapalha. Sim. E quando você tá sozinho, você se expõe demais, né? Primeiro ponto, né? É assim, se você tiver alguém que vá com você, que seja mais experiente ou tão preparado quanto você esteja, é sempre melhor. Claro. Isso é um fato, né? Mas vamos partir da premissa que a gente precisa de adentrar numa zona onde a gente precisa ir sozinho, vamos dizer assim, né? Isso. Que vamos considerar que seja esse caso agora. A primeira premissa que tem que ter primeiro é o conhecimento técnico da limitação do equipamento. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. Conhecer o seu limite do equipamento. Isso, o seu e do equipamento. Se eu não tenho tanta habilidade para ir para um determinado trecho, então eu vou meio que me resguardar um pouco para não entrar em crise, vamos assim dizer, né? E o segundo ponto é conhecer ou pedir orientação de quem conhece aquela região. Então assim, eu costumo dizer sempre, e até nos cursos de condução a gente fala, nos cursos de técnica a gente fala muito sobre isso. A gente fala assim, não é vergonha nenhuma pedir informação. Vergonha é você colocar o seu equipamento e a sua família em risco. Com certeza. Isso daí realmente é vergonha, né? Então assim, nunca é demais. A gente sempre pergunta, como é que tá o tal trecho, de tal ponto a tal ponto, como é que tá isso, tá fácil de passar, não tá? Porque o próprio local, ele conhece o que é dificuldade. Sim. Né? Então assim, ninguém melhor do que a pessoa da região para poder dar uma referência. Esse é o primeiro. Verdade. Assim, essa é a dica de ouro, vamos assim dizer, né? Perfeito. Entendeu? Principalmente quando as pessoas começam a andar com um carro novo. Sim. Volante elétrico progressivo, né? Só do fato de a gente estar andando aqui agora, a gente já começa a perceber que no asfalto mesmo, como ele tem o corretor de assistência de faixa, ele tenta manter o volante sempre ao centro. Ele nunca, diferentemente da versão anterior, que também era eletrônica progressiva, mas não tinha o assistente de faixa, ela não fazia essa intuição de centro, né? De manter o carro alinhado. Então é como se ele tivesse um calo agora no meio do volante, que ele tenta manter o volante mais reto. Então até fica mais suave de você andar, o carro tornou-se mais prazeroso. Verdade. Né? Quando você utiliza o carro da maneira correta, as pessoas querem andar em cima da faixa. Então o carro, como ele aí nesse caso aqui, ele tem a visão. Isso. Aí ele, no caso aqui, ele tenta fazer a correção. Né? Exatamente. Estamos passando agora aqui em frente ao Cajueiro, o maior cajueiro do mundo, Cajueiro Pirangi. Pirangi, exatamente. E a gente vai ali
conferir umas dunas do nosso Rio Grande do Norte. E é outro problema também, né, Birão? Não adianta você querer enfrentar um desafio, é uma coisa muito difícil, de acordo com o seu grau de conhecimento. Eu nunca fiz um curso, nunca tive aulas, sugestões, nunca participei, vou encarar porque meu carro é bom. Exato, é uma coisa que eu sempre falo, meu filho, eu sempre dou orientação às pessoas, a pessoa às vezes fala assim, eu vi um vídeo na internet. O vídeo da internet, ele dá para você um parâmetro. Sim. Ele não dá uma referência real. Claro. Ele dá um parâmetro para você que uma pessoa que está ali performando, utilizando daqueles recursos que ele está apresentando ali, o carro vai se comportar, né? Vamos dizer, da maneira como ele está apresentando lá. Mas cada condutor tem uma performance. E ninguém sabe o preparo do carro, né? E uma coisa que é exatamente aquilo que a gente falou no início dessa matéria, né? A questão, pessoal, tem duna mole, tem duna dura, tem choveu. Quando chove, né, para vocês que nunca andaram na duna, ela faz uma camada de compactação. Então ela faz uma camada superficial. Uhum. Ela não adentra na duna. Só quando realmente é no inverno, que não é o nosso caso agora, nós na verdade estamos aqui há praticamente 40 dias do verão. Quase no verão. A gente está na porta, a gente está na janela do verão, vamos assim dizer. Verdade. Então assim, já está ventando muito, já está muito quente. Apesar de algumas pancadas de chuvas esporádicas, que não foi o caso dessa semana, né, acontecerem nesse período, não está acontecendo agora. Então com isso você passa a ter várias questões que você normalmente não está habituado a ter, né? Que é o que? Areia mais solta, né? Passa também a ter uma linha de performance onde o carro normalmente, até para ter uma condução, você tem que dar o básico daquilo que a gente fala no curso, que é a aceleração, que gera tração, que me dá movimento e possibilidade de direção. São esses quatro passos, né, de uma boa performance, vamos assim dizer, né? Então assim, dentro de um geral, né, todo carro tem limite, claro. Todo equipamento tem limite, né? Com certeza. Estamos chegando aqui bem pertinho da duna e vocês vão ver o primeiro passo daqui a pouco para você entrar em um ambiente fora de estrada, né? É o primeiro passo. Dica Prime 4x4 motores e ação. Mas antes, deixa seu legal, curte, comenta e compartilha e vamos embora. Paradinha no Pinheirinho pra gente seguir a primeira lição do homem, Ricardo Nunes Birão. Qual é a primeira lição antes de enfrentar a trilha, a duna, Ricardo Nunes Birão? Freire, na verdade não é só duna, né? É para você ajustar o carro para qualquer pavimento que você for utilizar o equipamento. Tá. Pode ser numa estrada de chão, pode ser numa duna, num areião, pode ser até numa estrada de cascalho com pedras, né? Pode ser feito um ajuste também, né? E a gente comenta muito sobre isso. As pessoas acreditam que não há necessidade de fazer ajuste de calibragem. A calibragem ela é fundamental para poder dar gripe, ou seja, para o pneu poder tracionar. Então, aderência, né? Se a gente fala que o princípio é a base, é tração, eu preciso de ter ajuste de calibragem. Então a gente vai aprender aqui agora uma dicasinha básica. Aqui, chave de válvula, calibrador na mão. Sempre, pessoal, gostamos de estar utilizando aqui uma luvinha porque a área de contaminação ela realmente é considerável. Então a gente sempre está usando aqui e vamos fazer a descalibragem do carro e ajustar para poder a gente adentrar na duna. Um detalhe, Birão, que é interessante a gente falar, a diferença entre o Trailhawk para aquela versão S, que a gente não testou, né? Assim, não gravou o teste, a gente fez um teste, mas não gravamos, andamos. A diferença básica entre as duas versões, uma das principais é a roda e o pneu, né? Roda, pneu e altura em relação ao solo, né? Que é a consequência exatamente dessa montagem, desse ajuste, né? Então assim, a gente passa a ter um carro realmente com pneus mais específicos, mais apropriados para o fora de terreno da Pirelli, inclusive o pneu de step é o mesmo pneu também, né? Diferente da outra versão. Diferente da outra versão, que na verdade trabalha com 4 rodas, né? Lá com roda aro 19, né? E aqui com roda aro 17, lá 18, perdão, e aqui 17. A diferença de... O perfil lá e aí baixo. O perfil lá é mais baixo e aqui a gente trabalha com um pneu misto, né? Um pneu que a gente chama assim intermediário, né? Ele é um pneu que ele é um 50, não chega a ser um all-terrain, mas ele é um pneu que ele é um 70-30 com qualidades off-road, vamos assim dizer. E o detalhe da versão Trailhawk é que ele tem esse selo aqui, ó, Alessandro,
que é o Trail Rated. Quando um carro da Jeep tem esse selo, Trail Rated, é porque ele foi testado nos mais severos testes da própria Jeep, né? E ele, quando tem esse selo, é porque o danado aguenta o 4x4. Foi aprovada, é a aprovação da fábrica, né? Então, se a fábrica está aprovando, quem somos nós para dizer que não, né? Então, quebrando o mito do shopping, vamos lá para fazer o ajuste em calibragem dos pneus. A calibragem de hoje aqui, você acha que vai ficar em quanto? Vamos começar aqui hoje, fazendo um ajustezinho até pra gente testar, né? Que todo mundo tá dizendo que é muito café com leite, né? Se entrar com 35 libras do jeito que tá aqui, é só para poder ficar preso, né? Mas um ajustezinho em calibragem básico aqui para um carro como esse aqui, a gente vai entrar com 18 libras hoje para poder fazer um teste e a gente vai equalizando para poder encontrar ali um meio termo. Lembrando, pessoal, que a gente está num ambiente controlado, né, com equipamento de segurança preventivo após poder fazer o teste, ou seja, o nosso carro de apoio está aqui, temos aqui a parte dentro dele, nós temos tanto a parte de resgate toda completa, né, desde da parte do guincho, cintas, anilhas, patesca, né, macaco high lift para poder uma necessidade maior, que não é o caso aqui de hoje, mas voltando também para a parte de prancha de serviço, caso fosse precisar. Então assim, o carro está completamente equipado. E para a linha de serviço, diretamente falando, a gente tem compressor de ar para poder estar fazendo exatamente uma possível calibragem ou até mesmo um embeiçamento de pneu, né? O pneu destalonou, a gente fazer a montagem de novo. Então para começar, ó, a gente está começando aqui com 35 libras. Vamos entrar aqui numa linha de ajuste, vamos fazer a remoção da parte da válvula de serviço, né, daqui da válvula de ar. Lembrando, pessoal, sempre para ter cuidado para não perder a válvula, tá? Então, vai estar esvaziando e na linha de serviço a gente vai estar ajustando. Então, para vocês verem que a velocidade de descalibragem ela é bem considerável, né? Que basicamente em 5 segundos ela perdeu praticamente 10 libras, né? Então a linha de serviço que a gente vai fazer aqui agora é basicamente ajustar de novo. Eu já vou adentrar aqui já para poder cair já fazendo a montagem dele novamente, né? Então essa linha de montagem que a gente vai fazendo aqui agora já vamos chegar ali perto das 20 libras. Ó, 20 libras cravado e agora a gente vai fazer só o ajuste fino para poder equalizar. Lembrando que o pneu ele cria essa ondulação que é exatamente para poder a gente trabalhar um pouquinho mais a parte do greme, como a gente falou lá, né? Aquela questão do carro ter um espaçozinho para poder tracionar, né? Então vamos trabalhar aqui 18 libras. Uma vez ajustado, 18 libras, vamos para os próximos. Então, pessoal, para começar nosso serviço aqui para poder entrar na duna, a gente descalibrou os pneus, né? Vou mostrar para você depois uma telazinha que tem aqui com relação exatamente à parte voltada da linha de serviço do carro, né? Mostrando que o carro está descalibrado, né? Vou mostrar um pouquinho disso aí. Uma outra coisa que a gente vai falar e vai comentar bastante é exatamente como eu falei lá no princípio, né? O carro ele é cego, surdo e mudo, então com isso eu preciso de dar referências para ele. Então o carro está no módulo automático, né? Abastecido com gasolina. Isso. Carro original de fábrica. Original de fábrica, gasolina, né? Lembrando que nós estamos testando a versão Trail Rock, né? Temos, na verdade, os pneus Aro 17, né? Com isso, a parte também dos próprios pneus, um perfil um pouquinho mais alto do que a versão S que nós testamos, mas não gravamos, né? Inclusive aquela versão já havia me surpreendido, né? Sim. Eu acredito que hoje vai me surpreender mais um pouquinho. Então, mas como eu tinha falado no início, a gente precisa dizer para o carro aonde a gente vai andar e como a gente vai andar. Então para isso a gente precisa usar o seletor e posicionar o seletor na posição de serviço que seja necessária, na posição Send, né? A gente vai utilizar ele aqui, ó, e vai passar a utilizar ele na versão Send, onde a gente vai estar performando exatamente na área de duna. Mas o que ele faz quando eu ligo o Send? Send, quando eu estou ligando eu digo para ele que eu estou utilizando o carro e vou precisar de gerenciar a linha de fluxo dos sistemas. Mas tem uma coisa muito interessante que normalmente as pessoas não falam. Quando eu vou adentrar numa duna como essa, lembra daquilo que eu falei do princípio da redução? A gente vai utilizar a redução. E aí a gente vai fazer o que? Para fazer a ativação da redução, eu vou parar o carro, colocar em neutro, para
colocar em neutro ou em drive na posição que ele esteja zerado ao velocímetro. E aí ele vai começar a mudar os gerenciamentos eletrônicos do carro. Ele vai, primeiro, ele vai imobilizar parcialmente o meu controle de estabilidade, vai começar a gerenciar o meu controle de tração de uma maneira diferente, para que eu possa performar e dizer para ele, agora eu estou querendo utilizar o carro da maneira correta. Então, com isso, a gente vai passar a ter um ganho de tração diferente daquilo que normalmente a gente estava acostumado a ver. Então todo mundo vê assim, um trecho está ruim, está muito cavado, está muito isso, está muito aquilo. Isso tudo depende única e exclusivamente da parte voltada para a performance eletrônica. Eu estou dando uma referência para ele de como o carro se comporta, né? Então eu preciso dar para ele essas referências. Então, ó, quando eu coloquei ele no 4x4 reduzido, ele automaticamente veio para o automático, mas eu tenho que dizer para ele que eu vou utilizar o carro na areia. Então eu tenho que Snow e vou vir para Sand, Mud Rock, que é uma versão onde ele vai gerenciar totalmente diferente o sistema de controle. Então muita gente comete o pecado de que ele reduz o carro volta para o automático e ele perde a referência. Sim. Então aí onde está o erro. Outra dica de ouro, né? Onde está o erro. Beleza? Vamos embora. Então vamos lá, vamos começar no módulo Drive. Depois a gente vai fazer uma voltinha lá em cima utilizando o módulo manual, só para vocês poderem ter uma ideia e entender como funciona cada linha de movimento, ok? Presta atenção que a parte de tração já começa a ter uma faixa de rotação mais alta. Sim. Por quê? Porque eu estou dizendo para ele que eu estou dando areia. Então quando eu estou dando areia eu preciso ter um pouquinho de tração a mais. Faixa de rotação mais alta. Então aí quando eu começo a usar a faixa de rotação mais alta, ele começa a dizer assim, então é isso que você está precisando, é um pouco mais de rotação para poder fazer o quê? Explorar a faixa de aceleração e torque. Entendi. Então aí está a dica do negócio. Entendi. A maioria não consegue entender esses pequenos detalhes. Sim, né? sim. Então o carro eletronicamente ele chega, tá? Que a gente está andando nele, todo o serviço eletrônico está me ajudando, né? E ao contrário do que todo mundo pensa e fala, ele não está tendo dificuldade nenhuma de andar não, muito pelo contrário, ele está na verdade gerenciando as possibilidades de serviço para que ele possa estar utilizando da maneira correta. 20 km por hora, a gente está numa duna extremamente frouxa, se diga por sinal, tá totalmente certo? É uma coisa que a maioria não consegue entender, é que como o carro na verdade ele está numa região onde a gente normalmente tá andando devagar e o carro está controlando, mas é porque eletronicamente o carro está fazendo o serviço que ele foi projetado para fazer. Planejado, né? Planejado fazer. A maioria não consegue entender isso, então a gente vai entender hoje que para quebrar mito, a questão da redução não pode andar até tantos quilômetros. O próprio fabricante do veículo já dá uma orientação onde ele diz que a parte de serviço do controle da parte de redução do carro, ela pode ser feita até no máximo 120 km por hora. Essa versão está equipada para isso. Entendeu? Então assim, só para vocês entenderem o que é que funciona e como funciona. Beleza? Perfeito. Então vamos dar uma voltinha aqui, vamos fazer aqui uma parte, um trecho mais aberto aqui, para poder a gente ganhar um pouco mais de movimento. Aí andando e tua canaleta como essa, o que é que dá para fazer? Dá para você trabalhar ela, quando logicamente necessário for, mas você tem que trabalhar com ela de maneira eficiente. Olha lá, ele entra em sistema de pico, você vem e deixa ele resfriar. Aquela mensagem que chegou que apareceu tudo ali, era isso, era? Na verdade é os sistemas de monitoramento dos sensores, né? Porque como espalhou muita areia, aí ele vai e termina não entendendo. Então ele vai dar meio que uma segurada ali e diz assim, ó, não tô entendendo nada, tem muita informação chegando de fora aqui, e o que é que tá acontecendo? Ele meio que bloqueia o sistema por conta disso, ele tá ficando aéreo, vamos assim dizer, né? É porque eu tô com ele no neutro. Para ele voltar lá. Show. Muito bom. Assim, isso tudo é importante ver. Quando você pega uma área abafada como essa, que a gente está numa área fechada, não tem ventilação, então é natural que o carro tente se proteger. Claro, com certeza. As pessoas, é aquilo que eu falei, que a gente ia comentar, né? Quais são os pecados que as pessoas cometem? Eles entram numa área de baixa ventilação, começa a arregaçar e o carro perde
eficiência porque ele precisa de refrigerar. Certo. Então o carro ele tem que ter os sistemas de proteção para poder ele resguardar a vida útil do motor. Sim. Né? Antigamente acontecia se a gente não fizesse isso. Pronto, a câmera mesmo agora a gente estava de frente pro sol, ela esquentou, chegou e desligou. Protegeu. Por quê? Porque tá quente. O celular também. O celular tá quente também. Então assim, externamente aqui a gente tá falando aqui de 45 graus. Né? Então muita temperatura, mais a linha de esforço, mais trabalho, mais performance, mais tudo. Então tudo isso é serviço que o carro vai temerosamente trabalhando e ficando com dificuldade. Né? Sol das dunas e do ar Potiguar aqui nas dunas de Búzios. Lembrando que a gente está todo autorizado, né, Birão? Com todas as licenças, seguindo todos os protocolos Prime 4x4. Mas a pergunta que eu faço, qual a nota aí que o Trailhawk merece e como é que ele se comportou nas dunas do Rio Grande do Norte? Freire, é impressionante o comportamento desse carro. Principalmente não só pela entrega daquilo que o motor tem, mas com o alinhamento eletrônico do que o câmbio tem. Né? Aquilo que eu mostrei, que vocês vão ver nas imagens aqui, né? Que vocês viram nas imagens aqui de hoje, que vocês na verdade vão poder entender que a eletrônica faz 90% do serviço. Né? O importante é você entender a eletrônica. Então, ao contrário de todo mundo sempre fala no canal, que a areia lá é durinha e tal, eu sempre convido aqueles que não conhecem, que venham para cá, que tragam um equipamento similar para que vocês possam, na verdade, aprender o que é melhor aqui. Realmente, Freire, a nota é acima do esperado. Né? Todo mundo fala assim, não vai ser uma nota 7, uma nota 6, porque o carro, a versão diesel é muito melhor, mas mesmo assim já era ruim. O carro não era ruim, o que as pessoas não tinham, na verdade, era o conhecimento do que o carro pode entregar. Né? E fazer como a gente estava fazendo aqui agora no finalzinho, poder alinhar o carro aqui. Vigi, agora vai dar ruim. Calma, deixa o carro fazer a parte dele, a gente está fazendo a nossa. Né? Então assim, a nota é 9, né? Para ser 10 realmente seria uma configuração que aí seria os mimos, vamos assim dizer. Um pneu um pouquinho mais largo, né? Para poder dar uma pegadazinha um pouquinho melhor. Né? Uma ré reduzida, como você disse? Uma redução um pouquinho mais elaborada, na verdade, porque esse carro não tem caixa de transferência, ele tem, na verdade, um conversor de torque eletrônico, reduzido eletronicamente, então ele tem realmente uma limitação, mas a parte de entrega que ele faz eletronicamente já atende. Atende, né? Assim, qualquer um que queira fazer uma aventura no fim de semana, exatamente, com a família. Não é nada que desabone o carro, muito pelo contrário, você precisa entender que quando você acelera, ele tem um retardo, ele vai preparar eletronicamente para o carro criar movimento. Então assim, a grande maioria não entende esse retardo e aí acha que o carro ficou preso, né? Que é uma situação que causa, isso é um fato, isso é uma verdade, né? Assim, então assim, mas dentro do geral, para o que o carro é, e a gente trazendo aquela questão nostálgica das TR4, Gran Vitara, né? Tracker, dos modelos mais antigos, carros mecânicos e a linha automática daquela versão anteriores, é porque a gente vê que a eletrônica hoje ela ajuda muito mais do que atrapalha. Com certeza. É isso, então fica a dica pro meu amigo Francisco da Jeep, pro meu amigo Ricardo Dilcer, Francisco Biondo, grande Fabrício Biondo, não muda o nome do santo, pelo amor de Deus, grande Fabrício Biondo, meu parceiro Guilherme Visa Fiore Jeep, toda a turma da Jeep. Vamos fazer uma entrega técnica qualificada, vamos fazer mais eventos de passeios com os clientes, vamos fazer um test drive técnico com especialistas para fazer com que o cliente realmente prove na prática, realmente conheça o carro e se encante. Como o nosso mestre Edivar sempre fala, não existe coisa mais eficiente no carro do que fazer o test drive, né, Birão? Test drive bem feito. 90% da venda é o test drive técnico, vamos assim dizer, né? Eu costumo dizer que o test drive ele não pode ser começado, não pode começar o test drive com o cliente dirigindo.
Você tem que fazer uma entrega dinâmica para ele, você tem que apresentar o produto para daí então você mostrar as qualidades do carro para que o cliente possa se surpreender. O cliente, na verdade, muitas vezes começa um test drive na concessionária dirigindo e muitas vezes nem ele mesmo sabe o que o carro tem para entregar. Então, a dica de ouro, para aqueles seguidores do canal aqui, que são exatamente a grande maioria concessionários e gestores de concessionárias, oriente o seu time de vendas para que você consiga fazer um test drive dinâmico. Dessa forma, é aquilo que a gente sempre fala, Frei? A Prime está disponível exatamente para poder criar esses processos para vocês. Nós temos os processos prontos para poder mostrar para vocês o que é realmente um test drive dinâmico, para que você possa melhorar a conversão de venda da sua empresa. Então, aquele que não teve a oportunidade ainda, fica aqui uma deixa aqui para meu amigo Francisco lá da Jeep, que a gente também fez a Arena Jeep Natal, fizemos aqui vários eventos e a gente pode, na verdade, nós estamos capacitados, o time pronto para poder atender a sua empresa e poder fazer uma entrega técnica qualitativa para a tua empresa. Então, assim, não esquece, vem, procura a gente, vamos fazer um evento que a entrega é garantida. Isso aí, @Prime 4x4, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha, inscreva-se, ative as notificações e eu vou andar de Jeep Trailhawk. Tchau, Birão, tchau, Ipiranga, valeu!